Bem-vindo a mais um devocional. Quer conhecer mais de Deus? Então você chegou no lugar certo. Vem comigo. E para te levar a conhecer mais de Deus, primeiro nós devemos entender o início. Em Gênesis, no capítulo 1, nós vamos entender por que você está protegido debaixo das mãos do Senhor. Porque em Gênesis 1 vai nos dizer que no início criou Deus o céu, a terra e o universo. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, ou seja, o mundo não existia, havia trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus, ele criou tudo, criou o ser, criou o mar, o céu, a terra e a água. E ele foi criando, e ele viu que tudo que ele criou era bom. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Por que Deus usou essa expressão façamos? Isso significa que Deus, ele não estava só, estava Deus e Jesus juntos neste propósito de criar o homem e a mulher. E Deus, ele criou as sementes da terra e ele entregou ao homem para que produzisse os alimentos, plantasse para que seja de alimento. Deus, no início da sua criação, ele pensou em tudo, porque ele é o Criador. Então, ele tem nas suas mãos, ele é o maior engenheiro, ele é o médico dos médicos, porque se ele criou, ele tem a chave, ele tem a senha, ele tem toda a engenharia, toda a estratégia do mundo, e o mundo está na palma de suas mãos. Vamos ver um dos milagres lindos que Jesus fez? O livro de Êxodo é um dos melhores livros para te mostrar o poder do nosso Deus, que realmente ele é o Criador. Ele tem o domínio de tudo aquilo que ele fez. Na Bíblia vai nos dizer que Deus aparece para Moisés e disse: Moisés, o meu povo está sofrendo lá no Egito. Deus aparece para Moisés se consumindo através de uma árvore. A árvore, Moisés olhava e aquela sarça, ela ardia em fogo, ela se queimava, mas ela não se consumia. Então Moisés, chegando perto para ver aquilo, ele ficou maravilhado e Deus disse: tira a sandália dos seus pés, porque onde você pisa é santo. Então Moisés, ele tirou a sandália dos seus pés. E Moisés disse: mas Senhor, o que eu vou dizer para aquele povo? Quem és tu? E Deus respondeu: diga que eu sou o que sou. Eu sou o Senhor. O eu sou mandou você ir. E Deus disse: o eu sou. Sabe o que isso quer dizer? Que ele é na sua vida. Deus manda te dizer: eu sou o Deus que vai diante das suas batalhas. Eu sou o Deus que peleja junto contigo. Eu sou o Deus que não te deixa só na hora da tribulação. Eu sou o Deus que no meio da enfermidade eu posso te curar. Eu sou o que sou e nada é impossível para mim. Desde os tempos antigos eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém de minhas mãos. Agindo o Senhor, quem impedirá? Meus amados, se alguém tentar contra a sua vida, ninguém pode te tocar, porque o eu sou não vai deixar. Pode tentar, mas a Bíblia nos diz que na própria cova eles vão cair, porque eis que confundido e envergonhados serão todos aqueles que pelejar contra você. Em Isaías 43:10 vai nos confirmar que Deus disse: antes de mim nenhum Deus nunca se formou e nem depois de mim nunca se formará. Em Apocalipse 22:13 Deus vai dizer: eu sou o alfa, o ômega, o início e o fim. Deus é aquele que prevê o futuro. Deus disse: Moisés, Faraó não vai deixar você ir de livre e espontânea vontade. Mas eu, o Senhor, seu Deus, vou tirar vocês com mão poderosa do meio do Egito. E assim concedeu. Que Deus é esse que prevê o futuro e acontece? Em todas as suas manifestações, Deus mostrou para o rei do Egito que há somente um rei dos reis, que é o Deus, o eu sou. E no Egito, eles tinham o costume de adorar serpentes. Deus mandou Arão lançar o bordão diante de Faraó, e aquele bordão virou uma serpente. Agora eu quero te mostrar a origem sobrenatural das 10 pragas. E cada uma daquelas pragas não foram escolhidas por acaso, tinha uma razão. E Deus vai mostrar o seu poder
a sua autoridade através dessas 10 pragas. Vamos comigo. A primeira praga, o rio Nilo, transformou-se em sangue, porque para Faraó ele tinha o domínio sobre as águas, e a água é que levava a fartura para o Egito. Vários deuses se ligavam por meio da água. Então, Deus mostrando que ele tinha o poder de transformar aquela água em sangue, Faraó ficou irado, mostrando assim que Deus tem autoridade sobre a água e não o rei do Egito. A segunda praga foi a rã. As rãs eram veneradas no Egito. Elas simbolizavam no Egito a fertilidade. Então Deus mandou várias rãs por todo o Egito. O Egito ficou tomado de rãs, trazendo repugnação. Então eles viram que também não era a rã que trazia fertilidade. E Deus, no seu tempo, fez cessar aquelas rãs conforme a sua palavra. A terceira praga foi de piolhos. Deus mandou Moisés se apresentar para o rei e dizer que deixe meu povo ir em paz, senão vou mandar tempestade de piolhos. E mais uma vez, Faraó não deixou. E o que aconteceu? Piolhos infestaram toda a terra do Egito, e esses piolhos cessaram somente quando Deus mandou. A quarta praga foi da mesma forma. Deus avisou para Faraó que iria mandar moscas, mas mesmo assim Faraó novamente não deixou. Um enxame de moscas que infestaram toda a terra do Egito. Na quinta praga, os rebanhos foram atingidos por uma peste. A sexta praga aconteceu da mesma forma. Deus avisou que iria mandar úlceras se Ramsés não deixasse o povo ir. E novamente ele não deixou, e todos os egípcios foram afetados por úlceras que lhe causaram muitas dores. Sétima praga, Deus avisou que ia mandar chuva de pedras, e aconteceu novamente. Aquela chuva de pedra destruiu todos os campos dos egípcios. Mas olha um milagre lindo. A cidade de Gósen, onde os egípcios ficavam, não atingiu, não aconteceu nada. É Deus protegendo os seus filhos, é Deus separando entre o justo e o ímpio. E na Bíblia nos diz que você vai ver a diferença entre aquele que serve e não serve a Deus. A oitava praga, Deus disse que ia infestar a terra do Egito com gafanhotos, e exatamente, mais uma vez aconteceu. Agora a nona praga foi as trevas. Deus avisou que iria ficar trevas no Egito e não haveria luz. E assim novamente aconteceu, quebrando o paradigma que o Deus Sol, chamado Ra, era a divindade suprema no Egito. E Deus mostrou que Ele é Deus, Ele é o soberano, Ele criou os céus, a terra e o universo. Meus amados, agora imagina a aflição desse povo no Egito. Ficaram 3 dias nas trevas, na escuridão. E na Bíblia nos diz que onde os egípcios estavam, foram trevas tão densas que eles poderiam apalpar com uma sensação de uma nuvem. Essa sensação que eles tinham. E onde os hebreus estavam, havia luz. Isso é milagre, isso é a pura demonstração do poder de Deus. Esse é o nosso Deus. A 10ª praga foi a morte dos primogênitos. Deus mostrou para Ramsés que ele tem autoridade sobre a vida. E o filho de Ramsés com certeza estava seguro, estava num lugar guardado, vigiado, mas os guardas de Faraó não pôde livrar ninguém das mãos do nosso Deus. Então assim, nós podemos saber o tamanho da força do nosso Deus. Então, meus amados, diante das suas lutas, das suas adversidades, não temas, porque o Eu Sou é contigo. Ele te ama tanto, mas tanto, que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é nesse Deus que eu te convido a crer, e é nesse Deus que eu te convido a confiar. Aconteça o que acontecer na sua vida, coloca nas mãos do Senhor e deita e dorme, porque na Bíblia nos diz: logo me deito e pego no sono, porque só tu, Senhor, me dá um sono seguro. Então toma posse dessa palavra. Será que agora dá para você entender um pouco mais sobre Deus? Eu quero te convidar, não deixe a vida passar sem você separar um tempo de qualidade para conhecer mais sobre Deus, quem é Deus, o tamanho do seu amor sobre nossas vidas e tudo que Ele pode fazer, porque Ele é um Pai.
Além de Deus, Ele é um Pai bem presente em sua vida. Somente creia nas benevolências do nosso Deus. E é esse Deus que criou os anjos para acampar ao seu lado, para te guardar, para te livrar em todos os momentos da sua vida. Lutas, perseguições, vamos ter sim, porque Jesus nos disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. Senhor Jesus venceu, meus amados. Então você é co-herdeiro com Jesus, aleluias. E o nosso Deus, o nosso Pai, Ele espera por você naquele grande dia para juntos morarmos na cidade celestial. Amém? Meus amados, fez sentido para você esta palavra? Deu para você entender um pouquinho sobre Deus, o tamanho do poder do nosso Deus, as suas maravilhas, o seu amor, o seu cuidado para conosco? Eu espero que sim, porque se nós ficarmos aqui falando de todas as maravilhas de Deus, esse vídeo não vai ter fim, ele vai ficar enorme. Mas eu espero que dê para você entender um pouquinho sobre o tamanho do nosso Pai. Amém? Vamos orar? Altíssimo Deus e soberano Pai, nos leva, Senhor, num lugar, meu Pai, de intimidade, Deus, para que nós venhamos conhecer mais de Ti e menos de nós mesmos. Que nós, meu Deus, venhamos nos diminuir para que o Senhor cresça, porque somente o Senhor é digno, meu Pai, de ser adorado, porque o Senhor é o Criador do céu, da terra e do universo, de tudo que nele há. Deus, te agradecemos por ser um Pai bem presente em nossas vidas, por nos segurar, Senhor, em Tuas mãos, por nos guiar em cada momento, Senhor, de nossas vidas. Quando nós mais precisamos, o Senhor está lá, Senhor, para nos ajudar, porque o Senhor, meu Deus, é um Pai bem presente, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Criador, e não há outro além de Ti. Amém, meus amados? Faz assim, posição de receber. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as suas vidas poderosamente. Amém? Deus te abençoe e eu te espero aqui amanhã para mais um devocional.